Boa tarde, turma. Nós vamos continuar agora a nossa aula sobre a primeira lei de Mendel, tá? Então, vamos revisar aqui o conceito da primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel pode ser enunciada da seguinte forma: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem em doses simples. Então, vamos lembrar o que são fatores? São os genes, alelos, que a gente representa pelas letrinhas, né? O Azão, o Azinho, ou a letra que a gente quiser usar, Bzão, Bzinho, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um Bzão e um Bzinho. Esses genes alelos estão nos cromossomos que a gente recebeu, um do pai e um da mãe, certo? Então, o que Mendel diz? Que cada característica, olho verde, olho preto, por exemplo, é determinada por um par de fatores, os genes alelos, né? Que esses dois se separam na formação dos gametas, ou seja, na hora de fazer o espermatozoide, esse cromossomo com Bzão vai, por exemplo, para um espermatozoide e esse cromossomo com Bzinho vai para outro espermatozoide. Ou nos casos das mulheres, esse cromossomo com Bzão vai para um óvulo, esse com Bzinho vai para o outro óvulo, certo? Nos gametas, eles ocorrem em dose simples, ou seja, eles não vão estar aos pares. Vai estar um cromossomo sozinho em um espermatozoide e o outro cromossomo sozinho no outro espermatozoide, certo? Então, em um espermatozoide vai estar um cromossomo só com o Bzão, em outro espermatozoide um cromossomo só com o Bzinho, certo? Na primeira lei de Mendel, nós vimos as proporções resultantes dos cruzamentos que ele fez, né? Então, em F1, que era o cruzamento entre indivíduos puros, Azão com Azinho, a gente viu que todos deram com a característica dominante, né? 100% de amarela, foi o exemplo que a gente viu. Mas quando ele fez o cruzamento entre heterozigotos, o resultado desse cruzamento foi que deram 3 sementes amarelas para uma verde, tá? E sempre vai dar essa proporção entre cruzamentos heterozigotos, seguindo quando segue a primeira lei de Mendel, né? Porque existem algumas exceções. Então, segundo a primeira lei de Mendel, o cruzamento de heterozigotos, a proporção fenotípica, que é das características observáveis, vai dar 3 para 1, ou seja, 3 da característica dominante para 1 recessiva. No caso das sementes, a gente viu que deu 3 amarelas para 1 verde, certo? Pessoas polidáctilas. A polidactilia é uma característica dominante, né? Então, pessoas polidáctilas vai dar cruzamento entre pessoas polidáctilas heterozigotas vai dar 3 polidáctilos para 1 pessoa não polidáctila. Albinismo, cruzamento de 2 pessoas zigotas, vai dar como albinismo. Ela é uma característica recessiva, né? E a pessoa pigmentada é dominante, então a proporção fenotípica vai ser 3 pigmentados para 1 albino, certo? E a genotípica vai ser sempre 1 para 2 para 1, tá? Toda vez que a gente estiver falando em proporção genotípica, a gente vai estar falando das letrinhas, dos alelos. Quantos tem de homozigoto dominante, quantos tem de heterozigoto, quantos tem de homozigoto recessivo, ou seja, quantos tem de Azão, quantos tem de Azão-Azinho, quantos tem de Azinho-Azinho. Lembrando, sempre entre cruzamentos heterozigotos. Azão-Azinho com Azão-Azinho, ou Bzão-Bzinho com Bzão-Bzinho, tá? Sempre as letrinhas diferentes. Então, na proporção genotípica, o resultado sempre vai dar 1 do homozigoto dominante para 2 de heterozigoto para 1 de homozigoto recessivo. Então, vamos utilizar esse exemplo aqui para entender, ó. Temos 2 pessoas polidáctilas e heterozigotas. Lembrando que a polidactilia é uma característica
dominante, ela é determinada por um gene dominante, né? Que a gente vai representar por uma letra maiúscula. Vamos representar aqui pelo Bzão, tá? Então, a polidactilia é determinada pelo Bzão, tá? E aqui, nós vamos fazer o cruzamento de duas pessoas heterozigotas. Como são as pessoas heterozigotas? Letras diferentes. Bzão, Bzinho, certo? Então, nós temos aqui, ó, uma pessoa polidátila, porque ela tem um Bzão e um Bzinho, certo? E a outra pessoa polidátila, porque ela tem um Bzão e um Bzinho, ok? Então, o que vai acontecer? Digamos que essa pessoa aqui seja a mulher. Então, um óvulo dela vai ficar com o Bzão, só com o cromossomo Bzão, e o outro óvulo vai ficar com o cromossomo Bzinho, certo? Digamos que esse aqui seja o homem, né, heterozigoto. Um espermatozoide dele vai ficar com o cromossomo Bzão e o outro espermatozoide com o cromossomo Bzinho. Então, nós separamos os gametas aqui, certo? Agora, vamos ver como vai ficar quando nós cruzarmos cada um, certo? Então, por exemplo, se esse espermatozoide Bzão cruzar com este óvulo Bzão, a pessoa vai ficar Bzão, Bzão. Então, se esse espermatozoide Bzão cruzar com esse óvulo Bzão, a criança que vai nascer vai ter os alelos Bzão, Bzão, certo? Agora, se esse espermatozoide aqui, Bzão, cruzar com este óvulo Bzinho, a criança que vai nascer vai ser heterozigota, Bzão, Bzinho, certo? Mas, se esse espermatozoide aqui, ó, o Bzinho, cruzar com este óvulo Bzão, professora, por que você não colocou o Bzinho depois? Porque a gente sempre representa o dominante na frente, tá? Então, se esse espermatozoide Bzinho cruzar com esse óvulo Bzão, a criança vai ser heterozigota, certo? E se esse espermatozoide Bzinho cruzar com este óvulo Bzinho, a criança vai ser homozigota recessiva, Bzinho, Bzinho, certo? Então, vamos ver como a gente representa isso aqui através dessa proporção aqui que a gente viu da primeira lei de Mendel, tá? Então, vamos ver, na verdade, um pouquinho de tudo que a gente aprendeu até agora. Então, primeiro aqui, a proporção fenotípica e genotípica. Cruzamos dois heterozigotos, como vimos aqui na primeira lei de Mendel, que sempre o cruzamento de dois heterozigotos vão dar essas proporções aqui, fenotípica e genotípica. Então, vamos ver se deu mesmo, tá? Então, proporção genotípica. Genotípica são as letrinhas, tá? Então, vamos ver. Quantos deram de Bzão, Bzão? Aqui, ó, só tem um de Bzão, Bzão. Então, um de Bzão, Bzão. Para cada um de Bzão, Bzão, deram quantos de Bzão, Bzinho? Heterozigoto. 2 de Bzão, Bzinho. 2 de Bzão, Bzinho. Ou seja, tem um de Bzão, Bzão, um homozigoto dominante, para 2 heterozigotos, Bzão, Bzinho. E quantos de homozigoto recessivo deram? 1 de homozigoto recessivo, tá? Então, a proporção genotípica, ó, de cruzamento entre 2 heterozigotos deu o quê? 1 para 2 para 1. Igualzinho a proporção genotípica que a gente viu aqui, que sempre vai dar na primeira lei de Mendel, quando o cruzamento são de heterozigotos, certo? E a proporção fenotípica, vamos ver quanto deu a proporção fenotípica, que é o quê? As características observadas. Então, esse daqui, ó,
esse indivíduo que tem Bzão, se a gente sabe que a polidactilia ela é ocasionada por um gene dominante, e se aqui tem 2 genes dominantes, essa pessoa vai ser polidáctila ou não polidáctila? Ela vai ser polidáctila. Polidáctila, certo? Essa aqui vai ser polidáctila ou não polidáctila? Se ela é heterozigota, ela vai ser polidáctila. Por quê? Porque o gene dominante não vai deixar o recessivo se manifestar. Com isso, essa daqui também vai ser polidáctila. E essa aqui que só tem Bzinho. Se a polidactilia é determinada por o Bzão, significa que a pessoa que tem Bzinho, ela não é polidáctila, tá? Então, o Bzinho é o quê? A não polidáctila, ok? Então, nós temos o quê? 3 crianças, chance para cada 3 crianças que nascerem polidáctilas, uma vai nascer sem polidactilia. Então, percebam que no cruzamento de heterozigotos, a proporção fenotípica é o quê? 3:1. 3 da característica dominante para 1 da característica recessiva, certo? Tá, professora. E aquelas outras formas que a gente estudou? Vamos lembrar lá da pizza, tá? Onde a pizza inteira são esses 4 filhos possíveis, tá? Então, nós podemos botar proporção genotípica em porcentagem. Quantos porcentos deram de homozigoto dominante? Uma parte da pizza, né? Ou seja, 25%. 25% de homozigoto dominante. Quantos deram de heterozigoto? 2 partes da pizza, ou seja, 25 mais 25, que é igual 50% de heterozigoto. Ai, não é azão, é Bzão, né? Quantas partes da pizza deram de homozigoto recessivo? Uma parte da pizza, então é 25% de Bzinho. Em fração, proporção genotípica, 1 dentre 4 pedaços de azão. 2 dentre 4 pedaços, 2 de 4 pedaços. Gente, Bzão, né? 2 dentre 4 pedaços, Bzinho. E 1 dentre 4 pedaços de Bzinho, certo? Agora, vamos ver a proporção fenotípica, né? Proporção fenotípica. Quantos por cento deram de polidáctilo? 75% de polidáctilo. Por quê? 25 mais 25 mais 25, 3 pedaços da pizza, tá? 75% de polidáctilo. Quantos por cento de não polidáctilo? 25% de não polidáctilo, certo? E em fração, proporção fenotípica, lembra, proporção fenotípica sempre as características. Proporção fenotípica em fração, 3, 1, 2, 3, dentre os 4 pedaços, né? 3 dentre 4 pedaços são de polidáctilos, enquanto 1 de 4 pedaços, 1 de 4 é de não polidáctilos. Não polidáctilos, ok? Só para revisar, tá? Agora, nós vamos aprender uma outra forma de fazer cruzamento, né? Nós sempre fazemos com esse quadro, né? Que a gente aprendeu. Mas tem uma outra forma de fazer cruzamento também, que a gente vai aprender agora, tá? Que é a forma através das setinhas. Então, vamos pegar esse cruzamento aqui, ó, das 2 pessoas polidáctilas. Eu vou botar mais para baixo para vocês entenderem melhor, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Bzinho versus Bzinho, ok? Então, vai ficar assim.
A gente faz assim. Através das setinhas. Se esse Bzão aqui, ó, cruzar, se esse espermatozoide cruzar com esse óvulo, Bzão com Bzão, a gente bota Bzão, Bzão, tá? É só puxar a setinha, ok? Aí, puxamos aqui também, ó, Bzão com Bzinho, fica Bzão, Bzinho. Já cruzamos 2 vezes isso daqui, ó. Agora, nós vamos cruzar 2 vezes isso daqui, certo? Então, vamos ver como vai ficar, ó. Bzinho com Bzão. Lembra, sempre dominante na frente. Então, vai ficar Bzão, Bzinho. Esse Bzinho com esse Bzinho. Bzinho, Bzinho. Certo? Então, nós temos proporção genotípica. Proporção genotípica. 1 homozigoto dominante para 2 heterozigotos para 1 homozigoto recessivo. Proporção fenotípica, 3 polidáctilo para 1 não polidáctilo. Certo? Então, vamos fazer esses cruzamentos agora com as setinhas, tá? Para ver se a gente entendeu. Em ervilhas da cor amarela, a cor amarela das sementes, Vzão é dominante sobre a verde Vzinho. Um pesquisador cruzou 2 plantas heterozigotas, tá? Lembrando que heterozigotas a gente já sabe o resultado, né? Sempre vai seguir a proporção da primeira lei de Mendel, né? Proporção genotípica 1 para 2 para 1 e proporção fenotípica 3 para 1, ok? Nós vamos fazer o cruzamento. Então, vamos lá, ó. Vzão com Vzão, vai dar Vzão, Vzão, homozigoto dominante. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Esse Vzinho com esse Vzão, Vzão, Vzinho. E este Vzinho com este Vzinho, Vzinho, Vzinho. Tá? Então, o resultado foi Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Vou repetir o cruzamento porque ficou meio bagunçado. Então, vamos lá, ó. Esse com esse, Vzão, Vzão. Esse mesmo com o outro, Vzão, Vzinho. Agora, esse Vzinho com esse Vzão, Vzão, Vzinho. E esse Vzinho com esse Vzinho, 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 tá? Então, a proporção é o quê? Ele quer saber a proporção fenotípica. Então, ele quer saber a característica. Sabendo que a ervilha de cor amarela é Vzão, então, nós temos 3 amarelas para uma verde. Qual é a resposta?